de Vida. Nunca podemos ficar insensíveis, indiferentes ou nos resignar diante da realidade da fome de tantos irmãos necessitados. É o belo ensinamento que a palavra de Deus hoje nos convida a refletir. Ouçamos. Fala, Senhor, que teu servo te escuta. Tua palavra fortalece a nossa luta. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Fé na Vida, não podemos fechar os olhos diante da realidade que aí está, fingindo que não estamos vendo o rosto desfigurado de Jesus estampado no semblante de tantos irmãos que não têm o mínimo para a sua sobrevivência. Ignorar estes irmãos é ignorar o próprio Jesus, que quer contar conosco na construção de um mundo mais justo e mais fraterno. Erguer as mãos para louvar a Deus e não estar disposto a abaixá-las para levantar o irmão que está no chão é uma incoerência de quem professa sua fé em Jesus. Uma profissão de fé sem ação concreta é vazia, não chega a Deus. Como filhos e filhos do mesmo Pai, somos corresponsáveis pela vida do nosso irmão. Não podemos transferir para os outros a responsabilidade que é nossa, a responsabilidade de ser amparo para os que sofrem. No Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus nos convida a sermos presença dele
junto aos sofredores. Assim que soube da morte de João Batista, Jesus se dirige para um lugar deserto, provavelmente para um encontro com o Pai. No Pai, Jesus buscava força para conduzir o seu ministério. Mas quando Jesus vê uma multidão indo ao seu encontro, ele muda o seu itinerário. Se enche de compaixão daquele povo sofrido que buscava nele o alento da alma. Diz o texto que Jesus curou os que estavam doentes. E ao anoitecer, quando os discípulos surgiram a ele que despedisse o povo, para que eles fossem comprar alimento nos povoados da redondeza, Jesus contesta-os dizendo que a solução daquele problema poderia vir deles. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Essas palavras de Jesus assustaram os discípulos, que tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Mas o que parecia impossível para eles, Jesus afirma que seria possível, não através de um milagre realizado por ele, mas através da partilha, que começa com a abertura do coração. Ao abençoar um pouco de pão e um pouco de peixe, colocado em comum, acontece o milagre da partilha, o milagre do amor, quando todos são saciados. A multiplicação dos pães deve nos conscientizar da importância de termos um coração sensível às necessidades do nosso irmão, um coração aberto à partilha. A fome é uma questão emergencial. A pessoa que está com fome não pode esperar por um novo emprego, uma ajuda do governo. Ela precisa do alimento, no seu aqui, no seu agora. Nenhum de nós podemos dizer que não temos nada a oferecer, pois todos nós, de alguma forma, podemos ajudar o outro em sua necessidade emergencial. Além de matar a fome, é também nosso compromisso promover o nosso irmão, motivá-lo a caminhar com suas próprias pernas. Mas precisamos estar cientes, com o estômago vazio, ninguém consegue ouvir a orientação de alguém. Primeiro, precisamos saciar sua fome física, para depois orientá-lo, conscientizá-lo do seu valor e criar no seu coração a necessidade de Deus. Hoje, Jesus continua a nos dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Ele nos encarrega de saciar a fome dos muitos irmãos perdidos nas periferias da vida. Pessoas famintas não somente do pão material, como também famintos de justiça, de amor. Não vamos esperar pelos nossos governantes, afinal, assim, no tempo de Jesus, estes não se importam com os pobres. Quem partilha com o pobre o pão material tem a oportunidade de despertar nele a necessidade de Deus, pois o pobre vê em que lhe estende a mão a presença do próprio Deus e passa a desejar ter um outro encontro com ele. Precisamos aprender a amar do jeito de Jesus, a olhar o outro com o seu olhar, um olhar que não apenas constata a sua necessidade, mas que nos leva a ajudá-lo nas suas necessidades. Onde existe amor, existe partilha. Onde existe partilha, entra a bênção de Deus e o milagre da multiplicação acontece. Portanto, no evangelho que ouvimos, escutamos o milagre da multiplicação dos pães. Mas o grande milagre não foi a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes. O grande milagre da vida é a compaixão, é compadecer-se da dor e das lágrimas do outro. Se ficarmos só esperando a multiplicação dos pães, o que acontecerá em nós? É o contrário, ou seja, crescerá em nós o egoísmo e vamos querer que tudo se multiplique para nós. Não dividiremos nada do que temos com os outros. O grande milagre que Deus faz em nós é dar-nos a graça de termos comunhão com os sentimentos. E quais são os sentimentos de Cristo Jesus? Ele se compadece da nossa humanidade sofrida, machucada, empobrecida. Ele se compadece de nossas dores. Os nossos sofrimentos se compadecem do doente, do enfermo e necessitado.
Mas se ficarmos insensíveis, não ligaremos mais para essas realidades. Deixaremos que nossa humanidade seja desviada, equivocada no seu estado de graça. A humanidade passa fome, as doenças e enfermidades só crescem no meio de nós. As pessoas estão sofrendo porque, infelizmente, nossa humanidade foi desfigurada, perdeu a capacidade da compaixão. Quando o coração humano é movido pela compaixão, não olhamos para o outro como coitadinho, tadinho dele. Olha que sofrimento. Não, somos tomados pelos sentimentos de Cristo Jesus. Olhamos nele e enxergamos no irmão o sofrimento de cada um. Enxergamos o Cristo sofrido, desprezado e desconfigurado. O sofrimento maior é de quem não sabe se compadecer do sofrimento dos outros, porque perdeu a sensibilidade, o ar da graça e os sentimentos de Cristo Jesus. Deixemos, irmãos e irmãs, que a graça de Deus toque em nós, para que possamos olhar para quem sofre, para quem está ao nosso lado. O sofrimento do outro é cura para nós. Só sofremos e murmuramos demais, porque nossa sensibilidade é egoísta e só se volta para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e sofrimentos. Quando temos sensibilidade para entender o que o outro sofre, nossos sofrimentos se tornam pequenos, porque a compaixão cura e transforma a nossa natureza humana. Que Deus nos abençoe. Amém.